Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez, nesta página virtual, reunidos em nome de Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, bondoso, infinitamente justo e bom. Rendemos graças por mais esta oportunidade. É motivo de satisfação, é motivo de alegria, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas é motivo de alegria aqui nos encontrarmos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor Jesus, para realizarmos mais um trabalho de semeadura da boa semente, semeadura da boa nova. Então, por isso, agradecemos mais uma vez a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos a Jesus pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, também agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para as nossas reflexões, o nosso aprendizado, este aclarar da nossa consciência, conforme Jesus nos chamou a atenção. É preciso nós buscarmos constantemente o conhecer a verdade, para que nós, por nossa busca própria, pelo nosso esforço próprio, nós nos libertemos das trevas da ignorância. Então é por isso que aqui nos encontramos mais uma vez e abraçamos fraternalmente o nosso irmão Eurípides e desejando-lhe boa recuperação, que os espíritos amigos, em nome de Jesus, possam continuar o amparo, a assistência, a proteção. Os trabalhadores da equipe de Bezerra de Menezes possam estar com você constantemente, lhe auxiliando na sua franca recuperação. Então hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, abraçando também fraternalmente a nossa irmã Tânia Luz, que também se encontra aqui conosco. Abraçamos a todos, desejando a todos um excelente momento de estudos. Então hoje estudaremos, neste momento, o capítulo de número 74 do livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria, esta belíssima parceria Emmanuel-Chico Xavier, que nos deixou este manancial inesgotável de esclarecimentos. Temos esclarecimentos para estudarmos pela eternidade afora. Então hoje, ler e estudar é o título do capítulo número 74 do livro da Esperança. Abraçando também fraternalmente o nosso irmão Eudes Júnior, lá de Trindade, aqui a região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás. Estivemos hoje com ele reunido virtualmente no estudo que ele faz pela manhã, o Evangelho no Lar, que ele faz todo dia pela manhã. Então estivemos reunidos com ele, estudando juntos o Evangelho do Senhor Jesus. Então hoje, antes deste capítulo 74 do livro da Esperança, faremos a leitura, mais uma leitura do livro Minutos de Sabedoria,
o capítulo de número 94, em que Carlos Torres Pastorino nos fala sobre Deus. Então ele nos diz da seguinte maneira, que Deus habita dentro de você. Deus não está lá, não está acolá, não está distante de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Então ele diz na sequência, deixe então, já que Deus habita dentro de nós, Deus não está distante de nós, então deixe que sua bondade se manifeste através de seus olhos, tornando-os brandos de compreensão, tornando os seus olhos quentes de compaixão e também tornando os seus olhos ternos pelo perdão constante a todos. Então aqui ele nos chama a atenção que se Deus, e nós temos a certeza disto, que Deus habita dentro de nós, então deixemos Deus se manifestar através de nós, através do nosso olhar, tornando o nosso olhar brando, tornando o nosso olhar quente, tornando o nosso olhar terno de perdão e pela compreensão constante dos nossos companheiros de jornada. E aí ele diz ainda que nenhum olhar de impaciência ou condenação tolde a beleza de sua vida ou obscureça a beleza da sua vida. Que possamos ter uma vida leve, que possamos ter uma vida saudável, porque sem sombra de dúvida que a nossa medicina terrena nos auxilia no recuperar a saúde do corpo físico, mas a saúde plena do espírito, sem sombra de dúvida, que nós a alcançaremos através do nosso equilíbrio, através da nossa melhoria moral, a nossa reforma íntima. E aí Pastorino encerra esta mensagem belíssima, ainda nos dizendo o seguinte, que sua fisionomia irradie constantemente de felicidade, contentamento, de tal forma que todos os que se aproximem de você sejam contaminados pelo seu otimismo. Então que possamos contaminar todos, não pelo vírus, este vírus da pandemia, o coronavírus, Covid-19, mas que possamos contaminar e ser contaminados todos nós pelo otimismo, pela esperança, pela fraternidade, pelo amor verdadeiro, pelo fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, sem sombra de dúvida, que será uma contaminação belíssima, conforme Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E aqui chegamos no capítulo 74 do Livro da Esperança, de Emmanuel e Chico Xavier, onde Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 24, versículo 5, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui Jesus nos chamou a atenção em relação aos falsos profetas, assim como João Evangelista também nos chamou a atenção, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos. Então João Evangelista também nos chamou a atenção, Paulo de Tarso também nos chamou a atenção, Jesus antes deles nos chamou a atenção desta forma, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E também Emmanuel buscou uma frase curta em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21º, no item 9, da seguinte maneira, Kardec deixou lá grafado, sob a orientação dos espíritos amigos, desconfiai dos falsos profetas. Então aqui ele nos chama a atenção, os espíritos amigos, para nós ficarmos atentos, sejam falsos profetas encarnados ou desencarnados,
mas que possamos ficar constantemente em alerta para não sermos enganados. E aí, Emmanuel começa as reflexões, já que acerca do ler e estudar, para alcançarmos este conhecimento da verdade e sairmos das trevas da ignorância. Então, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: ler sim, e ler sempre, mas saber o que lemos. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos ler constantemente, em todos os momentos em que tivermos uma oportunidade, um tempo, e uma vez não tendo, nós precisamos nos esforçar ao máximo para fazermos este tempo, porque tempo é uma questão de prioridade. Se priorizarmos a leitura, sem sombra de dúvida que teremos tempo para a leitura. Então, Emmanuel nos chama a atenção desta forma: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Não saiamos lendo por aí qualquer coisa de qualquer jeito, mas passando pelo crivo da razão e sabendo realmente o que estamos lendo para aproveitarmos o nosso tempo de forma correta. Então ele diz na sequência: isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física. Então aqui ele faz uma comparação belíssima, de uma forma sábia, em relação à leitura e à alimentação física. Então prestemos atenção nesta simbologia, nesta comparação que ele faz. Então isso, ou seja, ler e saber o que está lendo, é o mesmo que você reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Não saímos por aí comprando qualquer coisa e ingerindo na condição de alimento. Conforme ele diz na sequência, ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Então aqui ele chama atenção para o alimento deteriorado, que em muitas situações, em relação à leitura, nós poderemos, se não fizermos uma seleção, saber realmente o que estamos lendo, é como se estivéssemos adquirindo produto deteriorado para a nossa alimentação do corpo físico. E ainda ele diz que pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Sem sombra de dúvida que não fazemos isto. E por que então nós comprarmos algum livro, alguma revista para a nossa leitura, nesta condição de deteriorado que não vai nos auxiliar? E aí ele diz na sequência, já que ele falou sobre a leitura, aí ele diz na sequência, nos traz na sequência sobre o estudar. Estudar sim, e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Estudar sim, da mesma forma que ler sim, ler sempre, saber o que estamos lendo. Então, estudar sim, estudar sempre, como estamos fazendo todos os dias, estudando constantemente, mas saber o que estamos estudando. O que estamos estudando realmente é saudável? O que estamos estudando realmente está nos auxiliando na nossa iluminação, na aquisição de novos valores para a nossa vida? Então ele nos chama a atenção desta forma. E aí ele faz uma comparação, como ele fez em relação à leitura, ele faz em relação ao estudar. Então ele diz o seguinte: isso é o mesmo, ou seja, saber o que você está estudando, é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendam ao critério preciso, ou seja, fazer a seleção daquilo que você está estudando com critério. E ainda ele diz que ninguém adquire páginas contrárias aos bons costumes para fortalecer o caráter. Ou seja, você vai adquirir páginas contrárias aos bons costumes para você
para lhe auxiliar no fortalecer do seu caráter? Com certeza não. Da mesma forma que ele diz, ele nos chama a atenção que pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. Então você não vai adquirir gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. E aí ele acrescenta na sequência que o homem filtra a água. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia. Nunca se fez tanto, nunca se praticou tanto esses prodígios da asepsia. E ainda ele diz que imuniza produtos do mercado popular, também fazemos isto. E vacina-se contra as moléstias contagiosas. É o que nós estamos fazendo no momento, estamos ansiosos para chegar a nossa vez de imunização contra a moléstia contagiosa, Covid-19, coronavírus. Então aqui ele nos fala sobre isto, que nós filtramos a água, nós precisamos filtrar o que estamos lendo, nós precisamos filtrar o que estamos estudando, precisamos fazer esta asepsia, precisamos fazer esta imunização, precisamos nos vacinar contra as moléstias contagiosas no nosso corpo físico e também da nossa mente. No entanto, acrescenta Emmanuel, no entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem, disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Então aqui ele nos fala que mesmo que façamos filtragens, mesmo que tenhamos cuidado, vez ou outra, iremos deparar com matérias desta forma, em relação a coisas enfermiças, vícios, criminalidade, principalmente hoje, com a nossa mídia do jeito que está, é tão fácil o acesso a todos os tipos de reportagens, a todos os tipos de notícias. Em muitas situações você acessa um chamado ali de um destaque de uma notícia, achando que é uma coisa pelo destaque que se dá, e quando você começa a ler a matéria, é coisa completamente diferente, conforme ele nos fala aqui, reportagens sanguinolentas, que nos trazem ali informações acerca de vícios, criminalidades e assim sucessivamente. E aí ele acrescenta, lembrando o apóstolo Paulo. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. Então aqui ele nos lembra, o apóstolo Paulo, para nós examinar tudo e reter o que for bom para nós. E aí Emmanuel, na sequência, ele acrescenta o seguinte: a sábia sentença do apóstolo Paulo, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Então aqui o apóstolo Paulo, quando nos disse acerca de examinar tudo e reter o que for bom para nós, aí nos chama a atenção Emmanuel, que nós precisamos nos comportar neste examinar tudo e reter o que for bom para nós, nós precisamos nos comportar como os nossos cientistas, examinando o meio microbiano, onde eles usam todos os equipamentos necessários para a sua proteção, os chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, para eles não serem contaminados. Então é preciso que simbolicamente nós usemos também as máscaras, as luvas,
aventais e assim sucessivamente, como os nossos pesquisadores usam para fazermos este exame, conforme nos chama a atenção aqui o apóstolo Paulo. E aí Emmanuel acrescenta na sequência o seguinte: leiamos e estudemos sim, quanto nos seja possível. Não desperdicemos tempo. Leiamos e estudemos sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre. Então aqui ele nos chama a atenção para que nós honremos o pensamento daqueles escritores de pensamento limpo e nobre, o esforço desses escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida. Mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície delituosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós buscamos o convívio com estas páginas que não nos auxiliam no esclarecimento, no melhorar da nossa condição moral, equivale a pagar por corrosivo mental e também será um desperdício de tempo. Não estaremos aproveitando o tempo corretamente, porque é preciso, conforme ele nos lembrou em relação ao apóstolo Paulo, neste examinar tudo e reter o que for bom, nós precisamos ter o maior cuidado neste exame, para não desperdiçarmos o nosso tempo, aproveitarmos ao máximo o nosso tempo para a nossa melhoria. Porque senão amanhã, quando retornarmos para a pátria espiritual, nós iremos reclamar que não tivemos tempo. Não tivemos tempo para isso ou para aquilo, para o nosso esclarecimento. Sendo que, em verdade, nós temos há bastante tempo tecnologias que foram chegando para nós ganharmos tempo ou aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível. Assim como estamos fazendo neste momento, utilizando tecnologia para espalhar, para semear ao máximo a boa semente do Evangelho de Jesus em todos os pontos da terra. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e estudarmos, lermos ao máximo e aproveitando sempre o tempo da melhor maneira possível, conforme estas orientações que estudamos agora neste momento com Jesus, com Kardec, com Emmanuel, com Chico Xavier, com o apóstolo Paulo e com os demais espíritos amigos. Informações? Nós já temos o necessário e suficiente para a nossa melhoria. Agora nos resta colocar mãos à obra e verdadeiramente nos melhorarmos. Paz conosco sempre e muito obrigado. Que possamos seguir adiante, perseverante sempre, todos nós, perseverando no trabalho do bem e com a esperança firme em um futuro melhor, fazendo o que nos compete. Sem sombra de dúvida que não podemos sair por aí com a confiança exagerada, alegando a condição de protegidos pela espiritualidade e não usarmos máscaras. Não, de forma alguma. Realizando as nossas atividades, sejam atividades profissionais ou atividades caritativas, precisamos respeitar e obedecer os protocolos das nossas autoridades, em especial das autoridades sanitárias, porque sem sombra de dúvida que todos nós somos responsáveis pela melhoria do mundo, que possamos dar a nossa contribuição, colocarmos a nossa gota de amor, de cuidado, de fraternidade neste imenso oceano de dificuldades que nós temos hoje. Paz conosco sempre
e muito obrigado. Até breve, meus irmãos e irmãs.